Graça e paz, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Esse é o nosso projeto Sementes para a Vida. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para os irmãos que estão nos acompanhando, porque esses últimos 2 dias não foi possível fazer a nossa gravação diária, devido a um período de enfermidade que nós estávamos vivendo. Mas até que o Senhor tem nos sustentado e hoje, para a glória de Deus, nós retornamos com o nosso projeto. E essa semana estamos falando sobre o perdão. A importância de dar o perdão, a importância de abrir o coração, tanto para receber como também para pedir perdão. E não tem como falar de perdão e não relembrar uma das histórias mais interessantes da Bíblia Sagrada e que retrata muito bem acerca do perdão. Quem leu Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao 15, lembra muito bem a história de um dos homens mais impressionantes quando se trata de perdão. José. José foi vendido, José foi traído pelos seus irmãos, vendido, foi escravo, foi prisioneiro, foi levado diante de reis e imperadores, praticamente sentenciado à morte, tinha tudo para dar errado, mas Deus o exaltou. O sonho de José é um assunto para outro dia, mas eu quero falar da parte em que José reencontra os seus irmãos. José reencontra os seus irmãos e naquele momento você vai encontrar lá em Gênesis 45, versículo do 1 ao 15, no versículo 5, você vai encontrar escrito desse jeito: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreceis por causa de haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. É muito importante você olhar para esse capítulo, né? Melhor ler todo o texto para que você possa entender o que eu quero dizer. Mas é interessante você observar que José está diante dos traidores, daquelas pessoas que desejaram o mal. Aí você para e pensa, mas era o seu irmão, José tinha um coração mais frágil do que os seus irmãos. Os seus irmãos lhe venderam, jogaram dentro de uma cisterna e depois lhe venderam. O desejo dos seus irmãos é que José morresse. Então esse sentimento não era natural, que talvez fosse um dos seus irmãos, não perdoaria tão facilmente como José assim fez. José agora já está num patamar alto, elevado por Deus. Eu já havia colocado ele no lugar onde Deus havia determinado. José naquele momento tinha tudo para levantar um grupo de soldados egípcios e mandar matar os seus irmãos, ali a sua família, preservando só o seu pai, né, e o seu irmão mais novo. Mas vejam bem o coração deste homem. Voltado para Deus, José decide revelar quem ele era e perdoar os seus irmãos sem que eles dissessem uma só palavra nesse sentido. José ele olha para os seus irmãos e reconhece a fragilidade como seres humanos, porque naquela hora não é um olhar carnal, não é um sentimento carnal, porque carnalmente falando, certamente tem hora que a gente tem vontade de fazer muitas coisas que são desagradáveis devido ao estado que nós estamos vivendo e às coisas que suportamos no decorrer da nossa vida. Mas José olha com os olhos espirituais e reconhece que ele está ali, naquele exato momento, porque os seus irmãos lhe fizeram aquela maldade. Então tudo concluiu num propósito divino que Deus havia planejado para ele. Mas não deixou de ter os sentimentos do tempo perdido, das alegrias perdidas, de coisas que ele poderia ter aproveitado com a sua família, justamente por causa dos seus irmãos que fizeram, este mal contra ele. Então esse sentimento poderia ter sido alimentado durante anos, durante muito tempo e gerado uma raiz de amargura muito profunda. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não permite que esses sentimentos maldosos, esses sentimentos que alguém fez alguma coisa, ou fulano ou bertano, criem raiz dentro do coração. Você não pode permitir isso. Você tem que esquecer, pôr de lado essas coisas, porque se criar raízes fica difícil de Deus abençoar a sua vida. O patamar que José está vivendo agora, muito acima dos seus irmãos, lhe dava condições de fazer o que quiser, mas ele não deixou o seu poder subir a sua cabeça fazendo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. E acho que muitas vezes nós como crentes estamos querendo que Deus exalte para que o seu inimigo veja a sua conquista. E hoje, na era da graça, Jesus mandou a gente amar os nossos adversários.
E a maior parte das pessoas que fazem o mal, que nos caluniam, que muitas vezes difamam, ou fazem coisas que até mesmo decepcionam você, estão cooperando para um bem maior da parte de Deus. Cabe você, como ser humano, servo de Deus e que deseja morar no céu, perdoá-los. Para José fazer isso, certamente esse perdão já estava liberado dentro do seu coração muito antes da sua família chegar. Ele não deixou que os anos criassem raízes de amargura e o seu coração ficasse deprimido por aquela situação. Mas cremos, pela atitude que ele toma agora diante dos seus irmãos, que ele estava com o coração puro e limpo, porque agora ele estava vivendo o que Deus havia planejado. Talvez você não chegue a um estado como José, de um cargo muito alto na presença de Deus. Mas você já ganhou um cargo muito maior, melhor dizendo, um cargo não, já ganhou um presente muito maior do que o trono que José ganhou. Ele ganhou vida eterna. Mas lembre-se que para chegar lá, você precisa estar com seu coração limpo e puro, porque Jesus está voltando. Você não deve carregar nenhuma raiz de amargura, porque isso interfere no seu relacionamento entre você e Deus. Nada pode interferir. E a amargura no nosso coração, o desprezo, e muitas vezes o ódio, a raiva por alguma coisa que já aconteceu, não vai trazer soluções ou resultados. Você precisa purificar o seu coração. Como diz a Bíblia, só podemos fazer isso observando a palavra do Senhor. Que o seu coração seja purificado para que isso não se torne um impedimento de alcançar bênçãos vindouras que estão a chegar até você, que estão vindo até você da parte de Deus. Seja lá o que aconteceu, e sabemos que uma das coisas que mais nos entristece é que a maior parte das nossas decepções acontece no meio familiar. É muito difícil conviver com o pensamento de um e de outro, casais que não se compreendem, mas é preciso ter o perdão, é preciso ter o reconhecimento e que você possa pedir perdão e também liberar o perdão de todo o seu coração, para que você não se torne uma pessoa vítima de pensamentos rancorosos, vítima de obras malignas que vão encontrar brechas dentro de você, que vão encontrar moradia. Satanás é um ser oportunista, ele aproveita as oportunidades que nós oferecemos a ele, só aí então ele começa a ter poder em certa área do nosso ser, do nosso coração, e é ali que ele vai investir até nos destruir. A falta do perdão destrói o seu relacionamento com Deus e, acima de tudo, destrói você. Viva livre em Cristo Jesus. Viva uma pessoa perdoada e uma pessoa perdoadora. Que você possa oferecer o perdão a quem for necessário e também perdoar quem for necessário, independente da situação. E naquele dia você vai ver que valeu a pena cada perdão e cada vez que você perdoou alguém. Que Deus abençoe e amanhã estamos de volta, se o Senhor permitir. Deus abençoe.